Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá. Nós também estamos no Instagram, então segue a AGES lá no @AGES Oficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos e nos ajude a chegar a 1.000 inscritos. Lembrando, que toda semana tem episódio novo aqui no AGES Podcast e eles são transmitidos também para todas as plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo bacana sendo produzido para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram, o nosso parceiro, o perfil dele é @mutua.sc. Hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui nossa colega, a engenheira civil Marília Rafalski. Falei certo? A gente vai bater um papo bacana aqui sobre esse universo de ensaios de materiais e laudos técnicos. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho esse assunto não tão convencional no mundo da engenharia. Maravilha. E esse episódio, em especial, a gente também está recebendo aí o carinho de um patrocinador, o pessoal da Vinhos Uevino. Você pode acessar o perfil do nosso parceiro lá no Instagram em @vinhosuevino. O Evino se escreve WEVINO, tá? Ou também pode acessar o site em www.uevino.com.br. Eles são uma adega online, conduzido por pessoas que são apaixonadas por vinho, que compartilham desse conhecimento para que a gente possa desfrutar de um bom rótulo. São todos vinhos de origem portuguesa, então já carregam aí o selo do Velho Mundo, que já marca a qualidade. E aí, um carinho do nosso patrocinador, um presente para você. Como eu vim fazendo nos outros episódios, a gente não sou um expert em vinhos, mas a gente vai aprendendo com um parceiro, então vou compartilhar contigo. É um blend de uvas, uvas Arinto e Fernão Pires. Harmoniza com queijo, harmoniza com carne branca, peixe. Vinho branco tem esse aspecto muito bom. Você que é associado da AGES, existe uma condição especial que a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. A partir de R$80 tem um cupom de desconto e frete especial, então não deixa de conferir na descrição, tá? Os detalhes. E essa promoção ela é válida para o mês de julho de 2023. Então, para aquecer, para a gente começar aqui o podcast, eu pergunto, quem que é a Marília? Pergunta difícil essa. Quem é? Eu nasci numa cidade do interior de 6 mil habitantes, de Santa Catarina, e vim para Joinville para fazer faculdade. Me apaixonei pela engenharia civil e vim para cá. Eu já estou há 10 anos em Joinville e aí há 5 anos formada na área. Só que eu atuo desde o início da faculdade. Então, no terceiro, quarto semestre, comecei a estagiar e passei por algumas etapas aí no processo, diversas áreas. Mas uma das coisas que eu sempre fiz foi a iniciação científica. Então, eu estava sempre dentro de um laboratório, desde o início da faculdade. E essa paixão pela pesquisa de laboratorial, de entender os materiais, de fazer ensaios, de buscar novidades, então sempre caminhou comigo em toda a minha vida acadêmica. E aí, hoje, atuo também como laboratório, Então a gente tem a LED. A LED é Laudos de Engenharia e Diagnóstico. Basicamente é uma empresa voltada para ensaios de materiais, todos os tipos de materiais. E a gente atua com a parte de laudos estruturais. Então, basicamente, essa é a nossa área de atuação. Até bem interessante o segmento que tu foi, essa questão de laboratório, até bem bacana, um laboratório bem lindo, assim, organizado. Tive a oportunidade de conhecer brevemente e queria entender, então, foi dessa coisa da iniciação científica, de estar sempre dentro de laboratório que surgiu essa vontade, ou teve alguma outra oportunidade que
Isso, então junto na iniciação científica eu tive o prazer de ter aula com a professora Georgia, que é a minha sócia hoje. Entendi. Então a gente atua juntos nesse laboratório privado, né? Então não tem mais nada a ver com a academia, é um laboratório privado. E aí surgiu essa parceria, né? E aí nós desenvolvemos diversos tipos de ensaio. Mas ela não tinha antes o laboratório, já tinha? Não. Foi uma ideia... Uma ideia em conjunto. E até a questão de você adquirir equipamentos, né? É um mundo bem complexo, né? Tu tem um laboratório, tu tem que ter muito cuidado com o equipamento que você compra, tu tem que ter muito cuidado com o ensaio que tu faz, porque tu tem que estar sempre estudando, as normas elas mudam constantemente, então... E questão de calibração de equipamentos. Tu tem que fazer todo instante, né? No mínimo anualmente, mas aí às vezes tu pode perceber que tu tem que fazer, antecipar a tua calibração por algum motivo, né? Então são vários cuidados. O laboratório na engenharia civil ele funciona da mesma forma que na medicina, né? Na medicina tu precisa examinar alguém, você coleta o sangue e faz todas as análises do sangue. Na engenharia civil é a mesma situação. Você vai pegar aquele material e vai examiná-lo, né? Vai medir uma resistência ou vai identificar algum componente químico que está nele. Então dá para a gente fazer esse comparativo. E assim como há uma grande responsabilidade de um laboratório humano, né, na parte humana, a gente também tem essa mesma responsabilidade na parte civil. Porque você está dando diagnóstico, está dando resultado, né? E esse resultado vai ajudar o engenheiro da obra a tomar uma decisão, vai ajudar o perito a tomar uma decisão. Então toda a argumentação, qualquer conclusão de alguma coisa, ele vai sair através desse número que o laboratório emite. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande perante isso, né? Por isso que a gente tem que estar com tudo muito correto, tudo muito adequado, conforme a norma, né? Porque ao mesmo tempo que a gente emite um valor, a gente também é questionado sobre isso. É isso que eu até ia perguntar, não dá assim uns incômodos, por exemplo, em processo judicial? Ah, mas tu tem certeza que é esse? Acontece muito questionamento, né? Porque existem os dois lados, né? Alguém que quer ganhar por um lado e outra pessoa que quer ganhar pelo outro lado. Então, você vai agradar alguém e vai desagradar a pessoa que eu estou desagradando, ela vai falar, mas será que ele fez certo? E assim, a cultura de laboratório, de modo geral, existem muitos laboratórios que eles não têm essa delicadeza na hora de tratar os assuntos, né? Então eles, não, é concreto, é resistente, eu vou fazer de qualquer forma. Então isso realmente criou-se uma cultura de questionar laboratórios por conta disso. Isso vem, né? Então, por isso que o processo em si ele tem que estar correto. Porque a partir do momento que você emite o valor, você vai ser questionado. Já por existir essa cultura, né? Então, há essa rixa, assim, né? Muita gente, mas o laboratório fez de tal forma e não é assim, né? E muitas vezes há um desconhecimento também por outros técnicos que podem questionar até equivocadamente algumas questões, né? Não por maldade, mas realmente por desconhecimento. Você fez uma referência, né, à questão da medicina, mas o rigor, né, que é necessário, eu imagino, é justamente para garantir que não haja um viés, né, dentro do resultado e também nenhuma contaminação possível das amostras, porque isso interfere, né? Vai dar um direcionamento completamente diferente e se você não tiver uma forma de replicar aquilo que você apontou, né, isso expõe, né, o teu relatório, né? Exatamente. Se eu moldo o corpo de prova, por exemplo, falar de concreto, que é o mais convencional hoje. Sim. Se eu moldo o corpo de prova lá com golpes, né, aplicando adensamentos a mais, eu posso talvez reduzir a porosidade do meu corpo de prova e até talvez aumentar a resistência do corpo de prova, que não é a real. Agora, se eu moldo com uma barra de aço, que muita gente faz, pega uma barra de aço e aplica os golpes no corpo de prova, isso vai diminuir a resistência, porque eu não faço o adensamento correto, né?
eu separo a pedra da nata de cimento. Então, vários quesitos eles têm que ser minuciosamente verificados. Eu lembro quando o meu TCC foi em laboratório, era substituindo parte do agregado lá, e era muito... Tinha que prestar muita atenção, porque se realmente eu errava qualquer medição ali, pesagem... Mas eu coloquei quanto aqui mesmo? E eu tinha que fazer a cada camada 25 golpes com o Proctor lá, que era de solo ainda. Era uma misturança. Mas era muito... Toda hora eu tinha que estar olhando, sabe? Marcando, porque eu fiz certo, tá indo... Porque depois aí o resultado vem e tu não consegue nem entender que erro que tu cometeu no meio pra ter aquele resultado. Então é muito detalhista. Sim, tem que sempre fazer com muita atenção. A calibração, por exemplo, de uma balança, quando você vai fazer o peso de um determinado material, tem que estar ok. Né? Senão o próprio peso ali, alterando um pouquinho, ele vai alterar no resultado final. E às vezes o teu resultado final pode te dar algo que não é a realidade. Né? E daí hoje tu atua mais na parte de prestação de laudo, as pessoas mais te procuram para já direto nos ensaios, construtoras, incorporadoras, enfim, ou é mais para a parte de laudos mesmo, como algum problema de manifestação patológica, alguma coisa? A gente tem as duas situações, né? Hoje tem muitas construtoras que estão antecipando e estão agindo de forma preventiva nas suas obras, no seu canteiro de obra. Então, a nossa maior demanda é o controle tecnológico do concreto, né? Então, a gente coleta, faz slamp test em todos os caminhões, verifica a nota fiscal, verifica se o cliente que está na nota fiscal é o cliente que a gente está atendendo, se não veio errado, lacre, extremamente importante. As construtoras em si, elas têm tido essa demanda até para reduzir a questão de manifestação patológica lá na frente, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente também tem uma demanda que vem de peritos, né? Que vem de pessoas que fazem laudos de inspeções, que são laudos para condomínios, laudos de edificações mais antigas, porque ali também tu tem que comprovar se lá na época teve esse cuidado, se o teu embolso de fachada tem a resistência para fazer um retrofit, o que eu tenho que fazer no meu retrofit. Então, todo o planejamento de um retrofit, de uma reforma ou de uma reforma, basicamente, né? Ele vem através do ensaio. E esse trabalho de vocês começa no canteiro? Começa no canteiro. Porque eu imagino, né, que ali já tem que ter um acompanhamento mais preciso, ou pelo menos um treinamento de uma pessoa específica para poder coletar esses materiais para vocês, né? Porque isso influencia bastante no teste. Tu mesmo falou, né? A questão da porosidade, enfim, aumenta, diminui a resistência, vai dar uma indicação errada, né? Concreto é algo que talvez para as pequenas ainda não, porque elas acabam confiando sempre no relatório que a própria concreteira faz e coleta, né? Enfim, que não deveria ser, né, a referência certa, né? Não questionando as concreteiras, mas você precisa ter uma contraprova, né? Imagino que as médias grandes já têm uma percepção diferente e acabam procurando o teu escritório. Mas além do concreto, você vê hoje as pessoas buscando esse acompanhamento também em traço de argamassa, testes de agregados que elas estão adquirindo, ou ainda isso não? Isso é uma demanda que está começando a surgir no Brasil, né? E Joinville ainda assim não tem uma demanda tão grande, mas a gente vê que as pessoas, principalmente as construtoras, elas estão optando por se tratar argamassa como se trata o concreto. Eu não consigo estar em loco esperando o caminhão da argamassa, porque diferente de uma concretagem que inicia às 7 da manhã e termina no determinado horário, eu consigo ficar o dia todo ali coletando todos os caminhões. A argamassa é um pouquinho diferente, porque não tem um horário, vou entregar tal horário, e geralmente é um caminhão. Então essa coleta é difícil de fazer, essa logística. Mas existe sim uma preocupação no estado endurecido, né? Quando essa argamassa já está aplicada. Então, o ensaio de aderência ele já é um ensaio que tem uma demanda maior, né?
Aí agora está começando a se falar em módulo de elasticidade, que é tão importante quanto o de aderência. Então isso está se desenvolvendo ao longo do tempo. E eu espero que nos próximos anos aí a gente tenha um salto nisso e a gente consiga transformar essas argamassas em argamassas ensaiadas. Para nós reduzirmos os problemas de manifestação patológica lá na frente. Porque na verdade o ideal seria, né, eu vou adquirir um agregado, vamos falar em termos mais abertos, né, vou comprar a brita, a pedra, vou comprar areia, eu tenho que ensaiar isso, montar um traço adequado para aquela origem de material, né? Isso vocês também fazem, mesmo se forem contratados? Eu tenho areia vindo desta fonte, a minha pedra vem dessa mineradora, eu preciso dessa resistência, esses aqui são os elementos, testa eles para mim, monta um traço, e aí ao longo do período eu tenho que ficar coletando amostras para verificar se não houve nenhum desvio do meu fornecedor, né? Então é uma amostragem, né? Isso ainda é incipiente, mas você percebe que há uma indicação para essa preocupação. Existe a indicação, só que muitas vezes não se há tempo hábil para isso. Porque se eu vou desenvolver um traço, eu preciso de no mínimo 28 dias para eu curar. Uhum. Sim, é que isso deveria estar no início já do projeto. Isso deveria estar no projeto. A pessoa começou a fazer o projeto, eu vou pensando em usar tal tipo de argamassa, eu já começar a ensaiar. Porque assim, se der errado, eu preciso de mais 28 dias. Né? Eu quero diminuir o agregado graúdo, no caso da areia, no caso da argamassa. Reduziu a cal, colocar ar incorporado, fazer alguma alteração, eu tenho que esperar os 28 dias. Né? Sim. Não atingiu o meu objetivo, então vou ter que modificar alguma coisa, tenho que esperar mais 28. Então há uma demora, né? A gente não consegue acelerar esse processo. E aí essa demora que não está na programação do canteiro de obra. A gente precisa de tudo pronto. Sim. Mas é que todos os pontos da obra no Brasil é tudo para ontem. Aí a pessoa liga na concreteira e fala assim, eu quero uma argamassa para fachada. Aliás, nem isso. Eu quero uma argamassa estabilizada 48 horas, 72 horas. Mas para que fim, né? Mas para que fim? Mas qual o módulo de argamassa você precisa? Qual a resistência você precisa? Quanto você precisa de aderência? O que tu vai usar no acabamento? Qual a aderência superficial, no caso de aplicação de pastilha, assim. Então, isso é uma coisa que não está na cultura nossa ainda, mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguindo plantar essa sementinha e vai conseguindo regar e desenvolver essa demanda, que é extremamente importante. Uhum. É muito importante para o ciclo, né, da obra, porque sabe que se não tiver esse cuidado, vai dar problema futuramente. Então, se cumprisse essa etapa da maneira adequada, ia se evitar problemas no uso ali, na entrega. Então, de fato, é muito importante a gente ir fechando, né, ir profissionalizando a engenharia civil, que ainda a gente tem tá muito precário ainda em determinadas construtoras, né, então a gente precisa buscar isso. Acho que o amadorismo ainda é muito grande, né? Sim. O amadorismo e eu também costumo pensar muito na questão daquela parcela que é artesanal, né? Hoje, vamos lá, eu imaginar aqui uma trajetória, né? Eu vou lá, contrato a LED, passo todos os insumos que a gente está contratando, os fornecedores, a gente faz tudo aquilo que é o caminho ideal, né? E aí, lá na minha obra, eu não monto uma central de argamassa adequada. Eu fiz você apresentou um traço, a gente acordou aquilo que vai atender as expectativas, mas na hora de montar aquilo, tá tudo bagunçado, é um ranchinho mal elaborado, o material está no chão, fora de uma caixa adequada, não tem uma baia, aí ele começa a se misturar com outras coisas, cai sujeira da própria betoneira que ele está lavando. Estou criando aqui o universo da obra, né? Sim, que umidade. Pode parecer umidade, muda o tempo inteiro, então você acaba, claro, muitos escutam isso e pensam, mas isso aí não é alcançável, né? Isso aí não é a realidade de uma pequena obra, não tem espaço para isso.
Entretanto, há de se buscar melhorias, porque eu preciso de uma preparação mais controlada na obra, né? Eu preciso que seja menos amador, como tu falou, né? O cara não pode medir no olho, entendeu? Ele não pode pegar aquela padiola e não seguir um padrão, ele tem que ter um elemento ali de recorrência, né? Umidade, tu comentou, umidade é um troço que é terrível, né? Porque às vezes o cara vai lá e deixa aquela areia mole, ele põe lá na argamassa e mete mais água, assim, aí vira sabe, quando não aparece com um detergente, né, no bolso, assim, né, pra... Já aconteceu. Sim, tem tudo isso. Diariamente até. E, enfim, são situações aqui muitas vezes levam a gente a pensar em substituições, sabe? Poxa, como é que eu posso me livrar disso na obra? Né? Não do profissional, eu digo me livrar dessa... que ficou estranho agora. Me livrar do... Não, vou buscar uma outra alternativa para o reboco. Não, vou fugir disso. Porque é muito material desperdiçado, é um serviço difícil de fazer, e daí, às vezes sujo, tu explica, agressivo. Né? Tu explica a forma que tem que ser feito, tem que colocar X disso, Y disso, e daí, mas a massa não tá boa para eu trabalhar, não tá... Aí ele vai lá e ele compra, tipo, do próprio bolso e coloca lá um detergente, coloca lá um outro produto. Sim. Porque também há de se pensar na questão da trabalhabilidade, né? Que são os elementos, né? O elemento dela é um estado fresco, né? Tem um termo fresco que eu não recordo, e o estado endurecido, né? E... agora até me vem uma dúvida, assim, então, por exemplo, tu fez lá um traço e daí depois em obra estão reclamando, não tá legal, tem-se essa necessidade de alterar no meio do caminho ou... Assim, o concreto ele funciona da mesma forma e todo mundo respeita. Sim. No concreto já criou-se essa cultura de que a gente tem que respeitar o exame de teste, que nada mais é do que uma plasticidade, né? Comparando com a argamassa seria plasticidade. A partir do momento que você impõe que isso tem que ser dessa forma e tu treina essa mão de obra e a tua mão de obra entende a importância de ser assim, ele vai aceitar trabalhar dessa forma. Porque assim, tu entrega a tua obra para o condomínio, mas tu está responsável. Mas o cara que executou, ele não está mais aí para te dizer se o que ele fez, se está certo. Ele vai falar, faz 50 anos que eu faço assim. Mas ele nunca voltou numa obra que ele já fez para arrumar o problema que ele 50 anos fez errado. Porque ele não é o responsável, é o outro, né? Mas a construtora é. Então, a partir do momento que você treina, eu acho que aí é o ponto, a gente treinar a nossa mão de obra para ela executar aquilo e ela entender a importância de ser assim, esse seria um cenário ideal. Né? É a mesma coisa o slamp. Às vezes o pessoal fala, não, me manda o slamp 12 mais ou menos 2. Não manda com 16 porque eu preciso reguar aqui, é melhor para eu trabalhar e tal. Se tu mandar um caminhão com 16, todos vão com 16. Se tu falar, não posso, porque tal, as normas que tem que seguir, todos vão entre 12 mais ou menos 2 e não existe mais esse questionamento. Então, por quê? Porque eles entendem a importância. Se eu adicionar água, eu estou mudando meu fator água-cimento. Estou mudando meu fator água-cimento, mudando meu traço. Isso vai implicar na resistência, vai implicar na durabilidade. Vai colapsar uma obra? Talvez não. Agora ela vai fissurar. E aí tu lá tem também uns 8, 50 anos, tua estrutura tem que durar. E essa fissura vai deixar a tua estrutura durar 50 anos? Uma região aí, Joinville, que é meio litorânea. Ainda mais que não tenha manutenção, aí fica lá a fissura entrando e ninguém trata. Então a tua estrutura não vai durar esse tempo. E isso tudo começa na parte do laboratório, né? Exato. Tudo começa da responsabilidade do laboratório. Por isso que a gente treina a nossa equipe. Nós temos procedimentos, nós temos instruções de trabalho para falar, cara, tu tem que fazer dessa forma. Mas eu não concordo. É essa forma, é o que a norma fala, é assim que tem que ser. Infelizmente, porque senão você ser questionado, mas a gente mudou errado. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar que aquele resultado é esse mesmo, de acordo com a norma. Realizado de acordo Agora com a norma. Agora a norma está errada, aí é outro assunto, aí é uma discussão lá quem elabora a norma, é outra coisa. Mas o que importa é que naquela demanda, de acordo com aquela norma, daquele ano,
a moldagem está sendo feita certo, o rompimento, a cura. Muito importante a cura. Mas em obra eu não curo. Não é que eu não curo, o meu concreto não fica 28 dias submerso em água com temperatura controlada 23 mais ou menos 2, que é o que o laboratório tem que fazer. Mas a minha norma diz que o concreto tem que ser curado nessas condições para eu ter uma resistência padrão. Então, a gente não pode fugir disso. E tudo isso vai implicar lá na tua resistência de projeto, na tua demanda de projeto, na tua durabilidade, que eu acho que hoje isso está muito à tona, né? A gente tem que pensar muito na durabilidade das nossas edificações. Né? A gente não pode permitir com que um leigo compre um apartamento para a vida inteira dele e ele tem um prédio insalubre, por exemplo. Né? Acho que isso é uma questão primordial aí que também cativa a gente, né? Porque a gente está nesse meio e buscando essa melhoria contínua. O que eu arrisco dizer, né, das inferências que eu fico fazendo na minha cabeça é de que o mercado da construção civil ele é um mercado bastante tradicional, ele não é um mercado novo, né, ele já existe há um bom tempo, mas eu arrisco dizer que de forma profissional ele é muito jovem. O Brasil tem uma urbanização muito jovem. A gente pode botar da década de 50 para cá um processo de urbanização do Brasil, que é a migração do campo para a cidade. E dentro desse universo, a leitura que eu faço é que durante muito tempo a gente deu pouca importância ao processo administrativo, né, que conduz essas obras, e quando eu falo de administração eu estou falando de trazer todos esses players, e você acabava depositando, é a melhor palavra, depositando muita confiança e responsabilidade no profissional de execução, da ponta, que é o pedreiro, e que é um profissional fundamental, porque é ele que está lá, né, operacionalizando. Entretanto, como qualquer outra indústria, nós temos os profissionais da ponta de operação, de produção, que respeitam uma instrução. Então, culturalmente, sempre foi deixado para ele decidir o que fazer. E a resistência que a gente encontra no canteiro é que, poxa, de uma hora para outra parece que agora eu tenho que cumprir uma coisa que eu já sempre fiz desse jeito. Mas é que o papel é esse. Você fazia porque alguém não estava dizendo. Não mas essa pessoa que tinha que dizer. Tem normas que são bem antigas. Sim, se tu for buscar, já era para estar fazendo há muitos anos. É que ninguém estava realmente gerenciando ali, instruindo da forma adequada. O exemplo que tu dá do concreto, eu faço uma analogia bem... Um exemplo, na verdade, nem analogia, um exemplo mesmo. Que eu levo para minha obra e falo, cara, olha só, se tu não cumprir o que está lá, eu vou cobrar o caminhão do teu pagamento. Porque a concreteira está entregando o que eu quero. Se ela não entregar, eu vou ver aqui no teste. Sim, mas se tu comer bola e perder esse material, cara, eu vou cobrar de alguém. É material o negócio, né? Agora, argamassa, eu não consigo. Outros elementos, eu não consigo. Cuida da areia, recebe a areia adequadamente. Vai lá e faz o teste, ver se o caminhão está cheio de água. Entendeu? O cara coloca água para dar uma subidinha no caminhão ali e te entregar 7 por 9, entendeu? Dizendo que é 9 e é 7, né? Então, enfim, são essas questões, né? Mas eu acho que essa alteração também, esse processo está se modificando devido à variação das nossas obras. Então, antigamente a gente tinha obras robustas, né? Vãos menores, prédios menores. Hoje a gente tem projetos desafiadores. E esses projetos desafiadores fazem com que eu tenha que seguir alguns parâmetros, né? Porque antes eu tinha muita margem, eu tinha um fator de segurança muito grande. Mas a partir do momento que tu trabalha com estruturas esbeltas, vãos maiores, fachadas maiores, a própria poluição, né? A gente vem aí crescente nessa área. Então, tudo isso influencia em alguns parâmetros e cuidados que eu tenho que ter lá no início. E eu acho que isso tem que iniciar no projeto, né? A gente tem que falar lá no projeto que a minha argamassa tem que ter um traço tal e ela tem que respeitar os parâmetros tal. A norma da argamassa está atualizada, saiu esse ano. E esses parâmetros que as pessoas talvez elas não entendam a importância, né? E é isso que a gente tem que buscar.
tudo isso vai, né, quando a gente começa a falar, a gente sempre volta para o projeto, né? Está se dando mais valor ao projeto, pelo menos nas discussões, né? A gente ainda precisa materializar isso. Acho que a própria modelagem vai ajudar, né? E aí vem o conceito do gêmeo digital, que cada vez é mais dito dentro do nosso universo, né? Porque é nesse momento que a gente pode sentar e discutir e é barato, por assim dizer, né? É barato a gente discutir agora, durante esse processo, para que lá é mais fácil alterar. Difícil é alterar quando eu já estou com o pessoal alocado, quando eu já estou com as coisas acontecendo, porque daí eu tenho que fazer uma correção, né? E aí eu perdi o ponto da curva de oportunidade, né? Do valor agregado da mudança se foi, né? Então isso é complicado. E tu comentou um negócio interessante a respeito de resíduos aqui, né? Eu particularmente penso que hoje a gente fala de resíduos, nós temos que apresentar a destinação de resíduos, mas ainda é quase que cumprir, né, tabela. A partir do momento que a construção civil, na minha leitura, ela começar a pagar mais pelo resíduo gerado, a gente vai passar por uma transformação muito mais profunda no canteiro, porque hoje ainda é barato se livrar do material que a gente desperdiça, do material que a gente usa errado, e ainda é barato tapear, né, os probleminhas, né? Então você fica numa situação, aí tô falando mais de mercado, né? Fica numa situação onde eu estou investindo para que a minha empresa tenha qualidade, entretanto o meu concorrente ainda tem a mesma régua que a minha, e ele não faz e está concorrendo no mesmo mercado. Por quê? Porque aquilo que ele está gerando de potencial problema ainda não apareceu para o consumidor. Então o consumidor não consegue criar essa conexão de valor, né, com aquilo que eu estou fazendo versus o que ele está fazendo. Então a gente talvez tenha que começar a subir a régua em alguns aspectos. Na questão tributária, acho que a gente subiu pra caramba, né? Como a gente falou num outro episódio, né, com o Fábio. Mas nesses aspectos uma coisa que tu falou que eu achei interessante, né? Agregar valor, assim. O cliente final não quer saber se teve o teste lá, o slump, se deu... Não quer saber, ele só quer saber o valor lá final do imóvel que ele vai comprar, quantas vezes ele vai conseguir parcelar e daí ele só vai saber lá na frente que tá dando problema, que tá fissurando. Talvez isso comece a aparecer na questão da documentação de entrega, né? Porque agora isso também está aumentando. Tá aumentando a percepção. Ó, isso aqui existe, não, lá não existe. Uhum. Que o cliente final ele acaba olhando o visível. A massa corrida, o fogo. E a massa corrida tampa às vezes um monte de coisa, né? Não, exatamente. Aquela maquiagem. Ele olha o que ele consegue enxergar. Sim, né? sim. E a gente, quanto à engenharia, a gente tem que falar de coisas invisíveis. Isso. Para quem olha. Né? Que ele está embutido, que ele está no meio da estrutura. Por isso que eu acho que essa demanda de contratar engenheiros para entrega de obra, ela tende a crescer. Porque o leigo tá percebendo que ele não quer ter problema. Ele prefere gastar agora, pagar um laudo aí para alguém ir lá e dizer, não, aqui tu tá realmente comprando algo de qualidade. Ou não, essa consultora não fez controle tecnológico concreto. Não, se ela não fez isso, então o restante ela realmente não fez. Aí o engenheiro já começa a pedir os ensaios, pede ensaio de aderência, questiona quem são os fornecedores de materiais. Então você já começa a ter uma maior análise do produto final mesmo. Uma verificação das condições que realmente é esse produto. E aí você vai conseguir entender se esse produto é durável ou não. Os clientes que chegam até mim, cliente final, que eu digo, né? Não construtora, essas coisas, mas cliente final, eu sinto que chega até mim quando eles já teve uma dor de cabeça no passado, com algum imóvel que ele comprou, se incomodou horrores, e daí não, agora eu vou ter um engenheiro junto comigo no próximo que eu adquiri. Infelizmente ainda é isso que eu vejo, 100% dos casos, mas quem sabe, né? É que a gente tem que passar pelo período da doença para nós tomarmos o remédio e depois a gente buscar a prevenção para não passar por uma próxima doença. Que nem todo mundo sabe que ficar comendo fast food vai dar ruim, vai dar problema nos órgãos, enfim, mas a pessoa ela faz sabendo que vai dar errado, aí quando dá, nossa, agora eu tenho que tomar um remédio X, eu tenho que fazer um exame Y, mas ela estava ciente que aquilo ia acontecer.
mas mesmo assim continuou fazendo. Talvez só depois disso ela vai parar, vai buscar uma alimentação saudável. Na engenharia é a mesma coisa. Aí eu retomo aquela trajetória que eu falei, né, da década de 50 para cá. Eu vou para o âmbito econômico, a gente já falando dos bastidores, né, que é o que eu mais gosto de olhar. Você vai perceber a partir de agora, né, também tudo hipóteses da minha cabeça, que vai começar a chegar imóveis para as pessoas que foram adquiridos por outras gerações. Isso é um patrimônio que precisa ser mantenido, né? O cara tem um bem ali e como é que ele vai, qual é a qualidade desse patrimônio? E eu não estou falando algo que é uma viagem completa, porque a gente já experimentou isso em países mais antigos, né? A Europa passa por um problema muito sério com relação ao crescimento do mercado imobiliário deles, né? Por quê? Porque não há necessidade de se produzir novas coisas, porque já se tem muita herança herdada, mas há uma necessidade de se fazer, perpetuar aquilo que existe, né? Com manutenções e tudo mais. Então eu imagino que a gente vive esse momento agora de olhar mais para a operação, porque ela começa a dar vazão a uma demanda que poxa, e aí, como é que eu vou fazer isso aqui durar? Ou como é que eu vou fazer isso aqui ter uma continuidade? Qual é o uso que eu vou dar? Poxa, eu vou alugar essa casa, essas patologias que estão surgindo, o que eu tenho que fazer? Quais as condições que eu tenho que manter esse imóvel? Então, eu vejo que é uma maturidade, né? É um amadurecimento, aliás, né, do consumidor com relação àquilo que está sendo colocado no mercado e as responsabilidades que ele assume. Então ele vai tentar transferir isso para alguém, né? E aí nesse caso surgem empresas como a de vocês, né, que tem que estar lá no projeto, porque daqui a pouco eu falei num outro episódio, né, eu imagino que em poucos anos a gente não vai estar produzindo imóveis voltados para o consumidor final. A gente vai estar produzindo imóveis voltados para alguns grandes conglomerados que vão vender experiência para esses consumidores finais, porque eles não querem necessariamente adquirir um patrimônio. Então esses caras vão estar muito mais preocupados com a operação, vão estar muito mais preocupados com o ciclo daquilo ali, porque eu preciso manter aquilo ali operando. Até numa palestra do Paulo, da Planvilha, ele falou sobre a fachada ventilada, que ela tem um custo de execução muito maior, porém de manutenção muito menor. Então, geralmente, hotéis, eles optam por nessa execução, porque eles vão ter aquela manutenção para sempre. Eles que vão, né? Eles enxergam a estrutura como uma estrutura geradora de renda. É diferente de alguém que vai entregar e não quer saber o custo da manutenção. E hoje, por exemplo, a fachada é um custo altíssimo de manutenção para os condomínios. Porque olha a área, né, e a dificuldade do trabalho. Então, foi uma relação que ele fez numa palestra que eu achei muito legal, assim, nossa, então essa visão que nem tu passou, que tu acredita que futuramente vai ser alguém que vai passar ali, ou vai alugar, ou não sei como é que, enfim, vai fazer, e ele vai estar com aquele custo de manutenção pro resto da vida daquele empreendimento. Então, bem interessante pensar dessa forma. Exatamente, e você pode pensar isso até para um empreendimento que é a sua casa. Você está aplicando um capital violento ali, né, que é esforço do teu trabalho. O que faz sentido você comprar uma casa de 700 mil comigo e não aplicar 700 mil reais num fundo de investimento que vai render um valor expressivo? É que você precisa agregar nesse patrimônio valor ao longo do tempo, né? Você tem riscos, né, no investimento financeiro, né? Existem taxas mais agressivas que também te expõem ao risco, mas quando você investe num imóvel, ele parece mais seguro, só que se você não observar como é que eu vou manter, né, o valor dele ao longo do tempo, você é surpreendido e surpreende a sua família também. Sim, sim. E é muito importante essas inovações, né, como tu falou. Hoje a norma de desempenho não me permite desenvolver qualquer material, desde que ela atenda os requisitos. Então os ensaios, eles entram nisso também, né? Eu posso inovar na minha obra? Pode. Se o laboratório vier aqui, ensaiar e vai resultado atender o que a minha norma exige, principalmente a norma de desempenho. Esse mesmo ponto acontece nos retrofits, nas reformas. Aqui está com uma umidade, eu vou quebrar ali e vou fazer uma... Não, tu ensaia, tu vai dar o teu diagnóstico, tu vai dar o teu remédio a partir dos resultados que tu tiver no ensaio.
Não importa se é no canteiro de obra ou se é depois de 50 anos. Então, as decisões que você tem que tomar, elas vêm a partir desses valores. Sim. É igual a medicina, o médico vai te dar tal remédio porque o teu exame mostrou tal coisa. Né? E a engenharia da mesma forma. E a questão da umidade até é bem comum, né? O pessoal tem umidade em casa, ele vai lá, não, vamos descascar e refazer o reboco aqui, que vai fazer uma massa forte, não. Tem que entender o porquê. Dura alguns meses. Alguns meses, aí né? depois tem que... Você criou uma nova patologia em cima daquela que já existia. Sim. Exatamente. Eu vou fazer eu sempre aqui. digo, isso nada não pode. Não existe uma coisa, posso fazer? Não pode. Não existe. Tu pode. Se eu ensaiar e te disser que tá atendendo. Ou pode fazer ciente de que... Porque às vezes a gente tem que colocar na mesa pro cliente, a forma correta para tu nunca mais se incomodar é essa aqui. Mas também tem a forma paliativa que tu vai se incomodar daqui a 1 ano, 2. E daí vai... 5 vezes mais. E vai do cliente o que ele quer decidir fazer. Não é? Então, de fato, não existe nada que ele não pode fazer. Mas tem que deixar ele ciente do que ele tá escolhendo. Porque depois vai vir reclamar, né? Eu achei que aquilo ali ia durar a vida inteira. Não, você sabia, foi explicado, você que optou por essa solução. Então agora... exatamente, a inovação, a tecnologia, ela tá vindo cada vez mais forte, né? Então a área da construção civil aí, ela tem uma demanda muito grande para a inovação. A gente tem poucas tecnologias no canteiro, né? Uma reforma. E ela tá aberta a receber diversas tecnologias. Mas tudo isso a gente precisa avaliar, explicar e mostrar para as pessoas, e principalmente para aqueles que fazem a produção, a real importância, né? Ou o que eu tenho de ganho com isso, o que a gente tem que fazer assim, por que tem que fazer assim, né? Para a gente obter um resultado final bacana. Sim, isso é um ponto importante, né? Bastante interessante de se destacar, porque apesar da gente observar o mercado e às vezes parecer que é um mercado que está muito atrasado, é um mercado ainda rico de oportunidade, porque há muita chance de inovação. Você precisa, obviamente, de umas induções, né, para conseguir corrigir aquilo que eu acabei de comentar, né, das réguas de entrada, para que você consiga marcar um mercado melhor, né, e levar ele para um nível de excelência, mas é verdade, isso é fundamental. E a tecnologia é um dos caminhos, né? É um dos caminhos. A engenharia desenvolve muito bem isso, né? Sim, e agora para essa área de laudos aí tá vindo essa questão da termografia, né? Que é muito importante, é um marco inicial aí que a gente está tendo para buscar melhores conclusões e melhores retrofits, principalmente fachada cerâmica. Sim. Né? Com a termografia tu consegue identificar ali, deu 1 grau de diferença, eu já sei que esse ponto tem uma determinada manifestação patológica. Aqui eu tenho outra manifestação patológica. Sim. Então tudo isso vem a agregar. Sim. Né? Exatamente. O tempo que eu levo para fazer uma termografia e o tempo que eu levo com alguém descendo na cadeirinha, fazendo varredura de bate-choco. Né? Então tudo isso influencia diretamente. É mais caro. É mais caro se tu olhar o custo direto. Mas às vezes o que envolve a assertividade, direto, a assertividade, a economia de material. Sim. Né? O bate-choco, passou um caminhão na rua, o cara, não, aqui tá choco, vai lá e marca uma área grande. Ou tem a questão também da segurança. Que é uma área menor, o material que tu vai usar é menor. Sim. Também a questão de segurança, né? Às vezes não tem gancho de ancoragem e desce de qualquer jeito pela fachada. Então é muita coisa que tem que analisar para. Mas esse aqui de fato vale a pena fazer desse jeito? Exatamente. E claro, a tecnologia é importante, mas é bastante fundamental destacar a necessidade de um profissional habilitado, né? A necessidade da engenharia, do profissional de engenharia, porque a tecnologia ela é uma ferramenta, né? Então, para que também a gente não chegue numa situação onde daqui a pouco você tem várias ferramentas e a pessoa chega lá querendo comprar uma específica ferramenta e esquece que o propósito adequado de te contratar é ouvir de você qual é a melhor indicação. A ferramenta é você que vai escolher para aquela situação. Né? Não significa que ele precisa fazer isso, pode ser que ele faça outra situação, mas você tem essa tecnologia à disposição para aplicar, né?
E eu acho que também a necessidade do profissional buscar isso. Sim. Né, dos engenheiros mesmo, não, vamos buscar essas inovações, entender o porquê que elas são melhores, né? Por que eu deveria usar isso e não isso, né? O que vai acontecer se eu usar isso ou aquilo? E acho que a gente tem que parar de olhar as coisas de forma direta, né? Eu acho que isso é uma coisa que a própria engenharia ela tem evoluído. Nós temos hoje profissionais que estão interessados em mudar, né? Em trabalhar dessa forma diferente. Maravilha. Bem, a conversa é excelente, a gente poderia ficar muito mais tempo, mas a gente tem uma limitação, então a gente precisa encaminhar para o final, né? E aqui já há uma tradição no nosso podcast. A gente sempre pede para o convidado uma indicação de literatura, algo que marcou a vida, que realmente criou um impacto. Pode ser uma literatura técnica ou não, né? Para que a gente possa incluir na nossa lista e que o nosso espectador ele tenha a possibilidade de compartilhar dessa referência contigo. Ah, legal. Então, um grande guru para mim da engenharia é o Paulo, né? O Paulinho da Planvilha, hein? Então, o livro dele ali, Engenharia Marginal, eu acho que é um marco para a gente sair do senso comum, né? Que é o que ele realmente fala, a gente pensar de forma marginal, né? A margem do senso comum. Acho que é um livro bem, bem interessante aí, que tende a ter um marco de mudança na engenharia. Excelente indicação. Bem, eu queria agradecer a tua participação, né, por ter cedido o teu tempo, estar aqui com a gente hoje conversando sobre esse tema que ele é tão importante, mas em alguns momentos talvez ainda muito negligenciado, né, mas que a gente percebe aí, até mesmo tua esposa, né, há o crescimento dessa preocupação, que é bom, né, que valoriza não só o trabalho técnico, mas a engenharia também, né? Fica à vontade para fazer as considerações finais, onde o pessoal pode te encontrar, onde é que pode encontrar informações da tua empresa. Eu que agradeço o convite, né? Estou bem satisfeita em poder dividir um assunto que é um assunto que traz muita demanda, né? Principalmente de estudo, né? A gente tem que estar o tempo todo estudando porque é norma que muda, pessoas que querem ensaiar coisas que ainda não tem norma, então a gente está o tempo todo criando novos ensaios e disponibilizando novas formas de ensaiar e testando materiais, né? Então é muito importante divulgarmos isso para todo mundo. E agradeço a oportunidade, agradeço o presente do patrocinador. Nós estamos na rede social como LED Laudos, LED é LED mesmo, LED Laudos. E a gente fica próximo ao Shopping Gart, né, na Avenida Santos Dumont 1860, que é no prédio do Vega Offices ali. Então a gente está sempre à disposição. Perfeito. Karine, comentários finais? Somente agradecer, né, o aceite do convite. Achei muito interessante trazer sobre esse tema, porque de fato ainda fica um negócio assim, ensaio técnico, como assim? Onde fazer? Por que fazer? Então, achei interessante. Onde vivem, o que comem. E, de fato, por ser algo diferente, onde geralmente, principalmente se alguém aqui está assistindo que é estudante, né, tá fazendo engenharia civil e nem sabe que poderia talvez seguir por esse caminho. Então, achei muito interessante trazer esse tema. Eu acho que você explicou muito bem, trouxe realmente uns dados bem interessantes pra gente. E acredito que vai ficar aí um conteúdo bem bacana para ser revisitado, né? Lembrando, né, que essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina, né? Não deixe de conferir as redes sociais desse parceiro que acredita e apoia esse projeto, né? Vai lá na última postagem da Mútua e marca lá a GES Podcast para que eles recebam esse carinho da nossa audiência. Também, né, aqui um abraço nosso para o nosso parceiro do episódio, né, a Vinhos e Vino. Acesse o perfil do nosso parceiro no Insta, @vinhosevino. Confira na descrição desse vídeo também, né, as condições especiais para você que é associado da GES para consumir lá na adega. E claro, mais uma vez, né, eu faço aqui o pedido para que você se inscreva nas redes sociais da GES, lá no canal do YouTube, marque o sininho para receber as notificações sempre que um artigo novo for publicado, né, compartilha com seus amigos. A gente também está lá no Instagram, @GESOficial, a gente tem a meta de chegar a 1000 inscritos e a gente conta com o seu apoio para isso. Eu me despeço por aqui e até o próximo episódio.